Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir a esse vídeo. O vídeo de hoje é sobre a Era Vargas, o período que vai de 1930 a 1945 no Brasil. Esse é o período marcado pelo governo de Getúlio Dornelles Vargas. É um governo chefiado por ele e que passa por três fases. Uma fase de 1930 a 1934, que é o chamado governo provisório. Outra de 1934 a 1937, que é o chamado governo constitucional. E a última fase, que é de 1937 a 1945, que é o chamado Estado Novo. Esse é um período autoritário, né, com um autoritarismo variando aí aos poucos, até que na terceira fase ele se instala de vez, né? O Estado Novo é uma ditadura claramente dominada, né? Diferente do período do governo provisório, que também era, mas que simplesmente tem lá o nome de governo provisório. Um governo provisório que dura quase 4 anos, né? Bom, o Vargas chega ao poder pelo processo da chamada Revolução Liberal de 1930. Ali há um acordo, há uma confluência de forças políticas, né, que pretendem modificar aquele regime oligárquico que governou até 1930. Ali, junto com Vargas, estão as altas patentes do Exército, os tenentes, estão a burguesia industrial, parte das oligarquias, né, as oligarquias que nós chamamos de oligarquias dissidentes, os trabalhadores urbanos, parte dos trabalhadores urbanos organizados, o movimento feminista, né? Então você tem ali um conjunto, né, de setores que se organizaram para dar apoio a esse governo Vargas. E aí é montado o que a gente chama de estado de compromisso, né? Ele vai atender a pautas desses grupos. Então, vai aprovar, por exemplo, o voto feminino, vai criar ministérios como o Ministério da Indústria e do Comércio, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. É uma revolução pelo alto, mas é uma revolução no país sim, né? Uma série de instituições vão se modificar nesse período Vargas. As nossas Forças Armadas vão se profissionalizar no período Vargas, né? As nossas universidades vão se estruturar no período Vargas. Vai ser criado órgãos como o IFAM, como o IBGE, né? Então você tem realmente modificações ali. E aí, nesse sentido, vamos estabelecer essas modificações e essas tomadas de decisão desse período por cada subperíodo aí. O primeiro subperíodo é o chamado governo provisório, né, que vai de 1930 a 1934. Washington Luiz tinha sido deposto, Júlio Prestes foi impedido de assumir, e o candidato perdedor é que está no poder agora, que é o Getúlio Vargas, né? Então, aquela ordem que elegeu Washington Luiz, que elegeu Júlio Prestes, não existe mais, foi derrubada. Então, aquela Constituição que permitia isso, a Constituição de 1891, foi derrubada, não está valendo mais. E qual que é a nova Constituição? Ainda não existe. E enquanto essa Constituição não for promulgada, o Vargas está governando no que ele chama de governo provisório. Então, na prática, ele é um ditador. Todos os partidos políticos estão fechados, né? Há intervenção em todos os órgãos, há intervenção nos estados, né? Então, os estados terão interventores, não terão mais governadores eleitos, mas presidentes de estado eleitos, né? É um governo ditatorial. Bom, mas é um governo ditatorial que vai fazer algumas modificações significativas aí, né? Então vai ser criado o Ministério da Indústria e do Comércio, do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação,
né? O Brasil passa a ter uma política industrial, o Brasil passa a ter uma política trabalhista, não é? Tá. Em 1932 é aprovado um novo Código Eleitoral. Esse novo Código Eleitoral cria a Justiça Eleitoral, cria o voto secreto e cria o voto feminino, né? A partir de 1932, as mulheres brasileiras passavam a ter acesso ao voto. Podiam ser votadas e podiam votar, né? Muito bem. Esse quadro de poder geral, né? O que a gente tem? Em 1930, São Paulo está sendo apeado do poder, né? A oligarquia paulista está sendo retirada à força do poder. E aí a gente não pode imaginar que essa oligarquia vai lá ficar de braços cruzados. É claro que não, ela vai se movimentar. Ela vai se movimentar e vai realizar um movimento armado que tenta retomar o seu poder, que tenta derrubar Getúlio Vargas e restabelecer o domínio de São Paulo no governo federal, né? O que ela aproveita? Ela aproveita a truculência do governo. O governo é uma ditadura, né? Então você tem lá os estudantes paulistas pedindo o fim dessa ditadura. E 4 desses estudantes serão mortos na repressão, né? Com os sobrenomes Martim, Miragaia, Drauzio e Camargo. Isso vai virar uma sigla, MMDC, e que vai ser o símbolo desse movimento, né? Vai ser um dos símbolos desse movimento, que é a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Um movimento que queria restabelecer o domínio de São Paulo no país, né? É isso que as oligarquias paulistas estão tentando fazer. Vão conseguir? Não vão conseguir, né? Os outros estados vão continuar apoiando Vargas, não é? O exército, a imensa maioria dos membros do exército vão continuar apoiando Vargas e o movimento vai ser sufocado, né? Eles vão ter apenas a adesão do Mato Grosso para o seu movimento. Então, vão ser derrotados, né? E Vargas vai se impor. Bom, naquele mesmo ano de 1932, que tinha sido estabelecido o novo Código Eleitoral, foram estabelecidas eleições para uma Assembleia Constituinte, né? Foi a primeira vez que as mulheres brasileiras votaram. E foi a primeira vez que elas foram votadas. E uma foi eleita. Dona Carlota Pereira Queiroz foi a única mulher eleita na Câmara. A primeira mulher eleita no Brasil para o cargo federal, né? Já tinha havido eleição de outras, mas em cargos municipais, né? Muito bem. O que a gente vai ter então? A gente vai ter uma Assembleia Constituinte. O que faz uma Assembleia Constituinte? Ela elabora uma Constituição. Essa Constituição, que vai ser a segunda Constituição da República, a terceira Constituição do Brasil, ela vai ter alguns avanços e alguns retrocessos aí, né? Ela foi a primeira Constituição que estabeleceu o voto secreto, foi a primeira Constituição que estabeleceu o voto feminino, foi a primeira Constituição a ter leis trabalhistas, não é? Então ela vai estabelecer lá o direito a férias, a proibição do trabalho infantil, né? O limite de horas trabalhadas por um dia, né? O limite de horas diárias, né? Um salário mínimo, tá? Outra coisa, ela estabeleceu que era obrigatório, que o Estado era obrigado a fornecer instrução, né? Pública, ou seja, o governo tinha que montar uma rede de escolas públicas de ensino fundamental de 1ª a 4ª série, né?
Você tem aí, pela primeira vez, a obrigatoriedade. E aí começa a se estabelecer uma rede de escolas públicas de primeira a quarta série. Os analfabetos continuam não votando. Tá? Outra coisa aí dessa Constituição é que ela tinha isso tudo, mas ela também era uma Constituição que colocava lá a eugenia, né, como um padrão, inclusive para a educação brasileira e tudo mais. Vamos lembrar que a eugenia é aquela ideia racista, né, de pureza racial, de melhoramento das raças, né? Então ela tem essa questão retrógrada, tá? E o Brasil está inserido nesse mundo onde essas ideias estão ganhando força, né? Essas ideias que no mundo são chamados de fascismos. É o fascismo italiano, é o nazismo alemão, é o salazarismo português, é o franquismo espanhol e aqui será o integralismo. O integralismo surge em 1932, com a Ação Integralista Brasileira, AIB, liderada pelo escritor Plínio Salgado, né? E que reproduzia todos aqueles parâmetros do nazifascismo europeu. Então tinha culto ao líder, grupos paramilitares, milícias, né? Armadas, uniformizadas, um símbolo que vai ser a letra sigma, uma saudação que era o Anauê, né? Uma estrutura nacionalista e anticomunista, né? Lema de Deus, pátria e família, antiliberal, a favor de fechamento do Congresso, a favor do fechamento dos outros partidos políticos. Então, um movimento autoritário e ultranacionalista, racista, né? No sentido de que abraçava a eugenia. Bom, nós vamos ter, então, nesse caldeirão aí, quando você tem a promulgação dessa Constituição, essa Constituição foi promulgada em 1934. Então, ela foi votada por uma Assembleia Constituinte. Ela estabelecia mandato de 4 anos. Só que esse primeiro mandato não foi estabelecido diretamente pela população, por voto popular. Ele vai ser estabelecido de maneira indireta lá pelo Congresso. O Congresso vai aprovar mais 4 anos para Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas vai permanecer agora não mais como governante provisório, mas como governante constitucional. Não é um governo democrático porque ele não foi eleito pela população, né? Tá. Agora, Vargas tem que respeitar uma Constituição que foi votada. Nesse sentido, ela estabelece liberdades individuais. Então, direito à associação, direito à liberdade de expressão, à liberdade de locomoção, isso tudo tem que ser respeitado. É formada, então, em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, uma frente antifascista, uma frente que reunia liberais, democratas, comunistas, anarquistas, todos aqueles que pretendiam enfrentar o fascismo, né? Representado pela AIB. Era uma frente nacionalista, mas nacionalista popular. Era uma frente que pretendia a nacionalização das riquezas, que combatesse o imperialismo das nações do norte e que resguardasse, né, as riquezas nacionais para os membros da nação. Pretendiam uma reforma agrária, uma melhor distribuição dos bens nacionais. Seu líder era Luiz Carlos Prestes, o antigo Cavaleiro da Esperança, lá da coluna Prestes, agora tinha se transformado num importante líder do Partido Comunista Brasileiro,
um partido clandestino, né? Ele não existia de fato, legalmente, mas existia de fato, né? Falei errado aí. E você tem aí, nesse momento, um apoio da União Soviética a esses partidos comunistas espalhados pelo mundo. Então o Prestes, ele vem, né, para o Brasil disfarçado, ele e sua esposa, que na verdade era um disfarce inicialmente, mas depois vira de fato sua esposa, né, Olga Benária, ela que tinha sido designada lá por Moscou para ser sua guarda-costa, né? Era uma comunista alemã, judia, né, que vai ser treinada lá nas armas e tudo mais, lá em Moscou, e vai se transferir aqui para o Brasil com Vargas, né? Vão entrar clandestinamente aqui e vão preparar uma revolução, né? Vão preparar. Só que esse preparo vai ser muito fraco, muito mequetrefe, né? Muito mal feito. Eles não tinham um apoio popular, eles não tinham o apoio das Forças Armadas. O Prestes ainda contava com prestígio nas Forças Armadas, era muito querido por várias alas ali do Exército. Mas ele superestimou essa influência dele no Exército, né? Então ele tenta ali um processo revolucionário com aqueles mesmos defeitos dos processos revolucionários defendidos pelo movimento tenentista, né? Não tem ligação com o povo, ou a ligação é muito falha com o povo, né? Então ele tenta uma quartelada, na verdade, e se dá muito mal. É a chamada Intentona Comunista de 1935. Os comunistas tentam tomar o poder, mas não chegam nem perto disso. O Vargas, com todo o seu aparato, né, de repressão, tanto policial quanto do exército, vai sufocar o movimento. O movimento ele vai ser sufocado, os membros serão presos, muitos torturados, né? Outros executados. A Olga Benária vai ser deportada para a Alemanha nazista grávida, né? Indevidamente, porque se está grávida de um brasileiro não pode ser deportada, né? Mas foi deportada. Por que foi? Porque não era um regime democrático, era um regime autoritário, mas já tinha Constituição, mas ela não estava sendo respeitada. A Constituição não permitia tortura, a Constituição não permitia execuções, a Constituição não permitia deportações de uma mulher grávida de um brasileiro. E tudo isso aconteceu. E eles sabiam que ao ser deportada para a Alemanha, né, na vigência do nazismo, ela iria para uma prisão. Depois da prisão, ela foi para um campo de concentração e morreu numa câmara de gás. Eles sabiam desse resultado. E mesmo assim tomaram. É uma ditadura muito pesada, tá? Bom, com essa intentona comunista, o Vargas vai decretando estado de sítio para cercar esses comunistas, né? E para prendê-los e tudo mais. E vai prendendo todo mundo que o incomoda, que diz coisas que ele não quer ouvir, né? Que o seu governo não quer ouvir. Um exemplo claro é o escritor Graciliano Ramos. Não era um comunista, mas que denunciava a miséria social, que denunciava os desmandos, né, em cima do povo brasileiro. E que vai ser preso, né? E vai ser preso indevidamente, como se fosse comunista, né? A acusação em cima dele era essa. Eram prisões políticas, portanto. Não era crime comum, não era crime de assassinato, de roubo, não era isso, né? Eram crimes políticos. Porque as pessoas diziam coisas que eram inconvenientes para o governo. Bom,
essa escalada autoritária vai chegar num ponto que é o seguinte: em 1938 teríamos eleições. Os candidatos já começam a se organizar para as eleições de 1938. Mas o Getúlio Vargas e o grupo que o apoiava não queriam nada nem pensar em sair do poder. E aí, em 1937, vai ser organizada uma farsa pelo Exército. O Exército vai denunciar, o Olímpio Mourão Filho vai denunciar que havia um plano comunista para tomar o poder. Aquilo era uma grande fake news, uma grande notícia falsa. Não tinha plano nenhum. Os comunistas já estavam presos. Prestes já estava preso desde 1936. Se os comunistas não tiveram força para organizar um plano para tomar poder em 1935, em 37 é que eles não teriam mesmo. Mas isso vai servir para que o Congresso seja forçado a aceitar estado de sítio. Quando o Congresso dá mais poderes para Getúlio, o que Getúlio faz? Fecha o Congresso. É o que nós chamamos de autogolpe. Não é? Que é um golpe para você permanecer no poder. Não é? Porque você pode dar um golpe para tirar a pessoa do poder, e tomar o lugar dela. No caso de 1937, é um autogolpe. Com claro apoio do Exército. Bom, Getúlio então agora é um ditador. A Constituição de 1934 não vale mais. E ele já em 37 já apresenta, já impõe uma nova Constituição ao Brasil. A Constituição de 1937, redigida por Francisco Campos, não foi uma Constituição promulgada, não teve Assembleia Constituinte, não teve representantes do povo. Ela foi outorgada, ela foi imposta. Uma Constituição outorgada é uma Constituição autoritária. Não é? Essa Constituição ficou conhecida como a Polaca, por ser quase uma cópia da Constituição fascista da Polônia. Ela estabelecia um centralismo administrativo absurdo. O poder dos estados foi bem dizimado, bem rebaixado. Houve até a queima das bandeiras estaduais, e a questão de valorização apenas da bandeira federal, da bandeira nacional. Essa Constituição vai hipertrofiar o poder executivo, não vai ter poder legislativo funcionando, o poder judiciário vai ser dominado. Nós teremos nessa Constituição o fechamento de todos os partidos políticos e organizações políticas. Os integralistas que bateram palmas lá para o golpe de 1937 serão fechados. A ação integralista brasileira vai ser fechada. E aí sim eles tentam um golpe contra Vargas em 1938. É a intentona fascista, é a intentona integralista. Também são duramente reprimidos. Plínio Salgado é exilado. Os integralistas são presos e tudo mais. Vargas, então, vai estruturando um projeto político, econômico, social, autoritário, mas que tinha todo um viés nacional desenvolvimentista. A questão é que o mundo liberal tinha entrado numa crise tremenda a partir de 1929. O liberalismo não funcionava nem mais no centro do liberalismo mundial, que eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam lá com o New Deal do Roosevelt e as políticas keynesianas. Maior intervenção do Estado na economia era a tônica dos anos 30 e 40. E vai ser assim com Vargas. Vargas vai estruturar grandes empresas estatais para
que o nosso processo de industrialização seja alavancado. Então vão ser criadas empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional, como a Companhia Vale do Rio Doce, como a Fábrica Nacional de Motores. A ideia era a criação da indústria de base nacional. Uma empresa para extrair os minérios, a Vale do Rio Doce. Uma empresa para processar esses minérios, como a Companhia Siderúrgica Nacional. O Estado iria ser a base do processo de industrialização. O Estado ficaria com a indústria de base. A burguesia industrial nacional ficaria com a indústria de bens de consumo não duráveis e as empresas estrangeiras ficariam com os bens de consumo duráveis, como automóveis, eletrodomésticos. O nacional-desenvolvimentismo, que vai ser iniciado com Vargas aí nos anos 1930, será o nosso modelo econômico nos anos 40, 50, 60, 70 e 1980. E só começará a ser modificado nos anos 1990. Esse nacional-desenvolvimentismo permitiu que o Brasil saísse da condição de um país basicamente agrário para o país mais industrializado da América Latina. É esse modelo nacional-desenvolvimentista que nos permitiu o processo de industrialização. Sabemos que um país só pode chegar a ser rico, ser um país de renda alta, se for industrializado. Não existe nenhum caso no mundo de país de renda alta sem ser industrializado. Né? Todos aqueles países que venceram a renda média se industrializaram. Bom, Vargas também vai sacramentar lá a sua política trabalhista, né? Na CLT de 1943, a consolidação das leis do trabalho. Ele vai reunir todas aquelas leis que tinham sido aprovadas desde 1930 num código. Mas essas leis só valiam para os trabalhadores da cidade. Os trabalhadores do campo continuaram sem legislação trabalhista. Essas leis foram apresentadas como uma benesse e não como uma conquista dos trabalhadores. E elas foram conquista dos trabalhadores. Vargas também vai dominar esse movimento sindical. Ele vai amordaçar esse movimento sindical. Os sindicalistas mais combativos serão perseguidos, né? Enquadrados na Lei de Segurança Nacional. A perseguição aos comunistas tem muito a ver com isso. O trabalhador está impedido de fazer greve, né? Então é como se dissesse assim, olha, vocês já ganharam as leis trabalhistas, fica quietinho aí, né? E aí vai surgir a figura do líder sindical, que a gente chama de pelego, que é aquele que está lá só para acalmar a massa de trabalhadores, né? E não para realmente lutar pelos direitos da classe trabalhadora. Bom, outro dado é que Vargas vai criar ali toda uma mitologia em cima dele, todo um personalismo que vai ser evocado, como grande chefe da nação, como pai dos pobres, não é? Haverá todo um culto aí à figura do Vargas. Outro dado é a nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Né? Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 e 1941, o governo Vargas vai oscilar entre fazer acordo com a Alemanha ou fazer acordo com os Estados Unidos. Haviam ali dentro do governo os germanófilos, aqueles que queriam a aliança com a Alemanha, e haviam os americanófilos, aqueles que queriam o alinhamento aos Estados Unidos. Tá? Dentro desse quadro, em 1942,
depois de afundamentos de navios brasileiros por submarinos alemães, né, e a morte de aproximadamente 1.000 brasileiros, Getúlio vai declarar a guerra à Alemanha e vai se alinhar aos Estados Unidos. Só que vai fazer um acordo, né? Os Estados Unidos queriam uma base no Atlântico Sul. Getúlio vai negociar a base de Natal. Né? Os estadunidenses estabelecerão uma base aqui em Natal. Em troca, ele vai, né, exigir financiamento para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e da Vale do Rio Doce. Bom, sem contar também que vai exigir o acordo para modernização do Exército Brasileiro, com equipamentos, né, do Exército Estadunidense. Tá. Como o Brasil tinha declarado guerra aos membros do eixo, a comunidade de imigrantes japoneses, italianos e alemães no Brasil vai sofrer. Eles serão proibidos de falar a língua nativa deles no Brasil. Times de futebol vão ter que mudar de nome, né? O Palmeiras, que era Palestra Itália, aí sim vira Palmeiras. O Cruzeiro, que era Palestra Itália de Belo Horizonte, vira também Cruzeiro, é justamente aí, né? Inclusive ele vai criar uma moeda nova, que vai se chamar o Cruzeiro, em 1942, né? Tá. Em 1944 vai ser organizada a Força Expedicionária Brasileira. Lá em 42, quando se declarou guerra, havia a seguinte questão: mas o Brasil não vai mandar soldados para lutar na Europa. É mais fácil a cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para lá. O Marechal Mascarenhas de Moraes, ele vai organizar a Força Expedicionária Brasileira e vai tomar como símbolo a cobra fumando, né? Daí surge uma expressão que a gente usa até hoje: agora a cobra vai fumar, né? Por quê? Porque foi organizado, os brasileiros lutaram, sim, né, na Itália principalmente, do lado do exército estadunidense, né, ajudaram na libertação da Itália em 1944, e eram conhecidos como pracinhas. Essa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ficou contraditória ideologicamente. Por quê? Porque você está lutando pela democracia, contra as ditaduras nazifascistas lá na Europa. Só que você mantém uma ditadura com características bem próximas dessas ditaduras nazifascistas aqui no Brasil. E aí? E aí que vai ocorrer um desgaste, né? Um desgaste dessa estrutura aí do Estado Novo. Já em 1943 é lançado o chamado Manifesto dos Mineiros, que pretende, né, defender a volta da democracia. Nesse sentido, em 1945, o Vargas começa um processo de distensão, de abertura política. Ele vai convocar eleições, né, para uma Assembleia Constituinte. Ele vai criar partidos políticos nacionais. Ele vai ser um influenciador de 2 importantes partidos políticos desse período aí, né? Com a sua base das elites que governaram com ele, ele funda o PSD, que vai ser o maior partido do período seguinte. Com a sua base de sindicalismo, de trabalhismo, ele funda o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que vai ser o partido que vai angariar o voto da classe trabalhadora nas grandes cidades. Existe ali a parte das elites antivarguistas, a parte das elites liberais, aquelas que governaram no período anterior a Vargas, e que vai formar a UDN, União Democrática Nacional. Tá? O PCB, Partido Comunista Brasileiro, vai ser legalizado em 1945. Prestes vai ser anistiado, vai ser solto e anistiado. E os comunistas serão anistiados. O que é anistia? É o perdão oficial. Tá? Então,
zera lá o processo contra eles, é reconhecido como processo político, eles são anistiados. Bom, aí a gente tem as eleições de 1945, né? Para a Assembleia e para a Presidência da República, né? Começa então um movimento chamado movimento queremista. Queremos a Constituição com Getúlio no poder. Queremos que Getúlio permaneça no poder até que a Constituição seja aprovada, né? É um movimento que vai envolver as camadas populares, é um movimento que vai envolver os trabalhistas e os comunistas, né? Essa aproximação de Getúlio com as camadas populares vai assustar bastante o exército, né? O exército vai dar um basta nisso. Como? Vai depor Getúlio. Vai depor Getúlio e vai indicar um general para concorrer, né? Eurico Gaspar Dutra, general do exército, vai ser o concorrente lá. Contra outro militar, só da aeronáutica, o brigadeiro Eduardo Gomes, um ex-tenentista, né? Agora pela UDN, pelos liberais. Tá. A presença dos militares vai ser muito forte na política aí, tá? Então eles tiram Vargas, mas vão ter uma dificuldade tremenda de eleger o Dutra. Eles só conseguem eleger o Dutra quando, 2 semanas antes da eleição, eles negociam o apoio do Vargas, né? E o Vargas apoia o Dutra e o Dutra vence com maioria absoluta dos votos. Getúlio também vai ser eleito deputado federal por uns 5 estados e senador por 2 estados, né? Na época a Constituição permitia isso, a Constituição de 1946, tá? Com a deposição de Getúlio, finaliza-se esse período da Era Vargas, não é? Um período autoritário, mas também um período nacionalista, um período da criação do trabalhismo, um período da estruturação do nacional-desenvolvimentismo, um período de transformações como o direito a voto para as mulheres, não é? Mas também de uma truculência, de uma violência policial muito forte, não é? Um período autoritário, controverso, contraditório, como a gente já disse aqui, tá? Mas fundamental para se entender o Brasil do século XX. A figura fundamental do século XX no Brasil chama-se Getúlio Dornelles Vargas. Gostemos ou não dele. Eu espero que tenham gostado da aula. Boa sorte e até a próxima.